Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Microfisco. Vamos falar sobre os limites do Simples Nacional. Muitas empresas do Brasil são do Simples Nacional, mas já está estourando os limites e agora o que vai fazer? Como é que vai funcionar essa regra de transição? Vamos explicar por que existe sublimite e o limite federal. Sublimites são limites diferenciados de receita bruta anual para as empresas EPP válidos para ICMS e ISS. Vamos usar como exemplo o Amapá. O limite do Amapá passou a ser de 3.600.000. O limite federal, que é o limite geral de acordo com a Lei Complementar 123 do Simples Nacional, é de 4.800.000. É importante diferenciar o sublimite do limite geral porque isso vai interferir no cálculo e vai interferir na regra de transição. É importante recordar: Anexo 1, Comércio, Anexo 2, Indústrias e Anexo 3, 4 e 5 são serviços e assim é distribuído dentro do DAS, de acordo com a sua atividade ou os tributos, dentro daquela única guia de recolhimento. Então, nós temos aqui o ICMS, que é o Imposto de Competência Estadual, nós temos o ISS, Imposto de Competência Municipal, e IPI, PIS, CONFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e o CPP, são tributos federais. Então, você paga numa única guia esse conjunto de todos esses tributos. Porém, no caso do ICMS ou ISS, existe esse sublimite de 3.600.000 e os demais tributos até 4 milhões. Agora vamos mostrar para você, caso você ultrapasse o limite do Simples, qual é o procedimento. Antes é importante a gente trazer aqui algumas legendas abreviadas. Então, o RBAA é a Receita Bruta Acumulada do ano calendário anterior e o RBA é a Receita Acumulada do ano corrente. A primeira situação, a RBAA, a Receita Bruta Acumulada do ano calendário anterior, for inferior a 3.600.000, você recolhe todos os impostos dentro do Simples Nacional. Ou seja, se sua receita bruta acumulada no calendário anterior for 2 milhões, tanto a título de ICMS, ISS quanto títulos federais, vai recolher os seus impostos dentro do Simples, porque não ultrapassou o limite estabelecido de 3.600.000 e muito menos o limite de 4.800.000. Então, sendo inferior, está enquadrado dentro do Simples. Segunda situação. Receita bruta acumulada no calendário anterior foi superior a 3.600.000, mas inferior a 4.800.000. Ou seja, você recolhe o ICMS ou o ISS normalmente no regime de apuração normal. Por exemplo, ICMS, regime de apuração normal débito e crédito, regime não cumulativo, o que você vai adquirir vai te tornar um crédito, respeitando os produtos de isenção tributárias e afins. E na saída vai te gerar o débito, você confronta o crédito menos o débito e assim você gera um saldo a recolher. Você não vai recolher mais aqueles percentuais estabelecidos dentro do Simples. Você vai ter que enviar as obrigações acessórias como o SPED fiscal e outros demais tributos. Você continua recolhendo dentro do Simples. Então você recolhe ICMS ou ISS, ICMS se for comércio e ISS se for serviço, apurando de maneira separadamente regime normal. E os demais tributos você continua optando pelo Simples Nacional e recolhendo dentro do Simples Nacional, porque o sublimite foi ultrapassado, mas não ultrapassou o limite federal. E temos um terceiro cenário, a receita bruta do ano calendário anterior superior a 4.800.000. Então, nesse caso, não pode optar pelo Simples Nacional, certo? Porque ultrapassou tanto o sublimite quanto o limite federal, ou seja, vai ter que optar por outro regime, ou presumido ou lucro real, dependendo da sua empresa, do seu cenário. Então, faça uma análise tributária após a mudança do regime. O nosso objetivo aqui no vídeo é mostrar para você essas regras de transição. Então, vamos lá. A primeira regra: considerando que uma empresa teve RBA em 2022 ultrapassando o sublimite de 3.600.000 em até 20%, ou seja, eu tenho aqui o limite para o sublimite estabelecido em 3.600.000, mas eu ultrapassei a minha receita bruta em até 20%. Significa uma receita acumulada de até 4.320.000. Nesse caso, não ultrapassou o limite federal de 4.800.000. Ultrapassou o sublimite em até 20%. Nesse caso, continua recolhendo no Simples Nacional os tributos federais, mas será impedido de recolher o ICMS no Simples Nacional a partir do ano seguinte. Outra situação: se minha receita bruta acumulada no ano corrente em 2022 ultrapassou o sublimite em mais de 20%, ou seja, acima de 4.320.000, a empresa continua recolhendo os tributos federais dentro do Simples Nacional, mas estará impedida de recolher o ICMS ou ISS no Simples Nacional a partir do mês seguinte.
A diferença com o caso anterior está aqui. No caso anterior seria a partir do ano seguinte, porque você não ultrapassou os 4.320.000 da regra de transição, a margem de 20%. Já nesse caso não, você ultrapassou a margem estabelecida de 20%, então no mês seguinte você já vai ter que recolher o ICMS, não mais dentro do Simples Nacional. Continua recolhendo os demais tributos dentro do Simples, mas o ICMS ou ISS tem que ser recolhido separadamente, a parte do regime de apuração normal. Então é mais uma regra de transição que você tem que estar observando. Outra regra de transição, mesma coisa. Receita bruta acumulada do ano corrente 2022 ultrapassou o limite de 4.800.000 em até 20%, ou seja, agora nós estamos falando de limite federal, limite geral do Simples. Se é em até 20% e eu ultrapassei 4.800.000, minha receita bruta acumulada é até de 5.760.000. Então tem essa margem também para efeito federal de 20%. Então a minha empresa estará sujeita à exclusão do Simples Nacional a partir do ano seguinte, ou seja, a mesma regra relacionada ao sublimite. Existe a regra também para o limite geral, limite nacional do Simples Nacional. E outra coisa, receita bruta acumulada em ano corrente 2022 ultrapassou o limite de 4.800.000 em mais de 20%, ou seja, receita acima de 5.760.000. Então, nesse caso, a empresa estará sujeita à exclusão do Simples Nacional a partir do mês seguinte. Então, a diferença nessa regra de transição é para saber se você ultrapassar até 20%, você tem ainda essa margem. Ultrapassou em mais de 20%, aí você já extrapolou a margem estabelecida e já no mês seguinte você estará desenquadrado do Simples. Observe a diferença em relação ao sublimite que envolve somente esses dois tributos, ICMS e ISS, e o limite geral, que é o limite federal do Simples Nacional, o limite dos limites. Temos algumas notas importantes. O parâmetro para ultrapassagem do limite ou sublimite não é a receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores de apuração. Mas em relação ao limite e sublimite, você vai considerar a receita bruta acumulada do ano calendário anterior, o RBAA, e para quem está começando, o RBA. Quem ultrapassar o sublimite ou limite geral do Simples Nacional, mas não estando impedido de recolher dentro do Simples Nacional, serão aplicadas regras específicas de cálculo. Se, por exemplo, você tem ultrapassado o limite, mas está dentro dos 20% de margem de transição, vai continuar recolhendo no Simples, mas tem um cálculo diferenciado. Assim como tem uma margem diferente, vai ter um cálculo diferente também. Tendo ultrapassado o limite ou sublimite do Simples Nacional, o próprio aplicativo do PG-DAS identifica e apresenta uma mensagem esclarecendo o fato. Como todo mês você informa a receita e as informações ficam guardadas, e se você ultrapassar, dependendo da regra que você ultrapassou, seja limite ou sublimite, ele vai alertar se você ultrapassou em até 20% ou em mais de 20%. Ultrapassou o limite, você vai ter que optar por outro tipo de regime, lucro presumido ou real. Espero que você tenha tirado suas dúvidas e caso tenha gostado do conteúdo, clique no botão de curtir. E se considera que pode ajudar outras pessoas, não esqueça de compartilhar. A Microfisco está há 30 anos no mercado. Vem para Microfisco.